16 conselhos irônicos de Borges e como entendê-los para sua escrita. Continue vendo esse vídeo se você quer expandir o seu conhecimento sobre a influência e estilo do Jorge Luiz Borges na literatura, inspirar-se para experimentar novas técnicas e abordagens em sua própria escrita, aprofundar sua compreensão sobre a ironia e como usá-la efetivamente em textos literários e muito mais. Eu sou Vilton Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. E antes da gente mergulhar no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você uma chance única de aprimorar suas habilidades para escrever um livro. Isso mesmo, você pode elevar o nível das suas histórias gratuitamente. Como? Para aproveitar é simples, curte esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve no canal, ativa as notificações aqui no sininho e assim você vai ter acesso a vídeos semanais que vão te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis, combinado? Então deixa o seu like, se inscreve aqui e agora vamos para o conteúdo que eu preparei para você. Esse conteúdo foi pedido por uma pessoa lá no meu canal do Telegram. Eu peço desculpas porque eu não anotei o nome, mas estou aqui atendendo o seu pedido, ok? E se vocês tiverem pedidos de temas, de vídeos que vocês gostariam que eu falasse, coloquem aqui nos comentários também, para que eu possa aí ter muita pauta aí para falar por muito tempo aqui no canal, ok? Então vamos lá, vamos primeiro entender um pouquinho quem é esse sujeito. Talvez você caiu aqui de paraquedas e não sabe quem foi Jorge Luiz Borges, tá? Vamos conversar sobre esse escritor, esse gigante da literatura que tanto me inspirou. Esse livrinho aqui atrás, ó, Um Gato Chamado Borges, que é meu primeiro romance, esse Borges que tem no título é por causa do escritor Jorge Luiz Borges. E nesse livro eu faço uma homenagem a ele não só no título, mas também na essência da narrativa. E falando em narrativas, o conto do Borges, né, que o título é O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, foi, ou é talvez, uma chave de interpretação para o meu próprio livro, tá? Então, se vocês lerem Um Dia um Gato Chamado Borges, leiam também esse conto do Borges, O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, porque existem algumas coisas que se relacionam aí entre essas duas narrativas, ok? O Borges nasceu em Buenos Aires em 1899 e a sua obra se tornou uma das mais influentes da literatura do século XX. Se você nunca leu Borges, você está perdendo a oportunidade de explorar um universo literário único, repleto de labirintos, espelhos, duplos, reflexões sobre deuses, Deus, a eternidade e realidades alternativas. As suas obras mais conhecidas são Ficções e o Aleph. São verdadeiros marcos na literatura. O Borges ele tinha um talento especial aí para mesclar o real com o fantástico, criando histórias que nos fazem questionar a nossa própria percepção da realidade. Uma coisa meio Black Mirror, assim, se você for do universo das séries. Ele era um mestre, né, em explorar temas complexos, como a eternidade, o infinito e a identidade, mas de uma forma poética e ao mesmo tempo intrigante. O estilo literário do Borges é algo que sempre me fascinou, porque a capacidade dele de criar histórias que são ao mesmo tempo filosóficas e envolventes é algo que eu sempre busquei na minha própria escrita, né? Em Um Gato Chamado Borges, esse meu livro, eu tentei capturar essa coisa meio borgiana, entrelaçando o real e o imaginário de uma forma que homenageasse esse grande mestre. Eu espero que não esteja pegando, mas alguém ligou uma roçadeira agora e eu vou até o final desse vídeo, porque eu preciso gravar esse vídeo agora. Tá pegando a roçadeira, gente? Comenta aí depois para eu saber, ok? Mas vamos lá. E sobre a influência do Borges na literatura contemporânea? É imensa, tá? O Borges mostrou que a literatura pode ser tanto um jogo intelectual quanto uma forma de arte emocionalmente envolvente. E muitos escritores contemporâneos, incluindo eu, devem muito a ele por expandir esses limites do que a literatura pode ser. Por que os conselhos do Borges são tão relevantes para escritores de hoje em dia? Bom, ele desafiou as convenções narrativas e sempre encorajou os escritores a explorarem novas formas e novas ideias. Em cada conto, em cada poema, o Borges convida a gente a ver o mundo de uma maneira nova, surpreendente. E é isso que a gente tenta fazer como escritor, não é verdade? A gente tenta surpreender, encantar e talvez até um pouquinho confundir os nossos leitores.
E agora me conta, você já leu algo do Borges que mexeu com a sua cabeça? Compartilha nos comentários. E se você ficou interessado em ler, mas nunca leu, me conta também se eu conseguir aí vender essa ideia para você de que o Borges é um escritor que você precisa conhecer. Bom, agora a gente vai mergulhar nos conselhos irônicos do Borges e explorar como que eles podem transformar a sua escrita. Então, entrando nesse mundo dos conselhos, uma jornada que nos leva direto aí ao coração da escrita, ok? A origem desses conselhos já tem uma história em si, né? O Adolfo Bioy Casares, que era um outro escritor argentino bem importante, em um número especial da revista Lerné, ele revelou que o Borges, junto com ele e uma outra escritora, a Sylvine Ocampo, planejaram escrever um conto ambientado na França sobre um jovem escritor provinciano. Esse conto nunca acabou sendo escrito, mas ele nos deixou um legado, porque o Borges sentou e escreveu uma lista de 16 conselhos sobre o que um escritor não deve fazer no seu livro. E agora a gente vai aí analisar esses conselhos irônicos do Borges, né? É importante dizer. O primeiro conselho fala sobre a subversão das interpretações clássicas. Ele diz: as interpretações muito inconformistas de obras ou personagens famosas, por exemplo, descrever a misoginia de Dom Juan. Ao falar sobre a interpretação inconformista, o Borges ironicamente sugere que revisitar personagens clássicos sob uma nova luz pode revelar dimensões ocultas. Lembram que ele está ironizando, tá? Então, tipo, você nunca deve fazer. Na verdade, ele está dizendo para você fazer, né? Então ele cita, e olha só, né, gente, a gente tá falando de um cara que já faleceu, né, há quase 5 décadas, né, e ele pega e fala da misoginia do Dom Juan, né, olha só como ele era à frente do seu tempo em vários sentidos, pode ser que em outros não era, né, mas é isso. Então, pegando Dom Juan, tradicionalmente visto como um sedutor e explorando sua misoginia, a gente pode se desafiar a fazer uma narrativa romântica que não seja usual, trazendo à tona discussões contemporâneas sobre gênero e poder, tá? Só um recadinho aqui para quem vai dizer que eu tô lacrando aqui com o conselho do Borges. É o Borges que falou, quase 5 décadas atrás, tá? Eu só tô interpretando o que ele disse, ok? E isso me faz pensar sobre como a gente poderia reinterpretar outros personagens históricos, talvez desvendando aspectos das suas personalidades que foram negligenciados ou suavizados, talvez, pelas narrativas tradicionais. Então fica aí a dica. Segundo conselho, contraste de personagens, uma ferramenta narrativa. O Borges disse: pares de o que você não deve fazer, tá? Não deve fazer. Pares de personagens grosseiramente opostos ou contraditórios, como, por exemplo, Dom Quixote e Sancho Panza, Sherlock Holmes e Watson. O Borges, com uma pitada evidente de ironia, porque ele era um fanzaço de Dom Quixote, ele nos lembra que contrastes acentuados entre personagens podem, na verdade, ser uma técnica literária que funciona, eficaz. Né? O Dom Quixote e o Sancho Panza, com as suas visões de mundo distintas, eles criam uma história que é central, né? um dinamismo que é fundamental para a história. O mesmo acontece com a dupla Holmes e Watson. Isso me faz pensar em como utilizar contrastes entre personagens para poder realçar as suas qualidades individuais e criar uma dinâmica aí mais rica e complexa na narrativa. Número 3, caracterização única e memorável. O que você nunca deve, cuidado, não faça isso, segundo Borges. Ele disse assim: o costume de caracterizar as personagens por suas manias, como faz, por exemplo, Charles Dickens. O Borges, nesse conselho, ele parece zombar sutilmente da tendência de reduzir personagens a meras manias ou traços peculiares. No entanto, isso me faz refletir sobre a importância de criar personagens com características distintas e memoráveis. Como Dickens, a gente pode sim, né? É isso que o Borges está dizendo, na verdade. Façam como Dickens, né? A gente pode usar manias para dar vida, né, aos personagens, tornando eles mais reconhecíveis e únicos. Isso não apenas os torna mais realistas, mas também os diferencia dentro da narrativa. Conselho número 4.
jogando com tempo e espaço. Cuidado, nunca faça isso. O Borges disse: no desenvolvimento da trama, fazer jogos extravagantes com tempo ou espaço, como fazem Faulkner, Borges e Bioy Casares. Ai, ai. Ele diz: não faça algo que eu faço, né? É basicamente isso que ele está falando, né? O que é uma grande ironia. Aqui, na verdade, o Borges ironiza o uso de truques narrativos complexos, mas ao mesmo tempo, ele era um mestre nesse tipo de coisa. Então, brincar com o tempo, o espaço, pode transformar uma história simples em uma história extraordinária. E o Faulkner, por exemplo, ele usava o fluxo de consciência para manipular o tempo. E esses jogos extravagantes podem desafiar a nossa percepção da realidade, criando histórias que permanecem muito depois de nós termos terminado a leitura. Conselho número 5, poesia e identificação pessoal. Cuidado, não faça isso. O Borges diz: nas poesias, situações ou personagens com os quais o leitor possa se identificar. Com uma ponta de ironia, o Borges talvez estivesse sugerindo que a poesia transcende a simples identificação pessoal. Claro, é natural a gente procurar por elementos com os quais a gente se identifica, mas a poesia ela oferece muito mais. Ela nos desafia a explorar perspectivas, emoções que vão além do nosso cotidiano e, digo mais, nomear às vezes emoções que nós nem sabemos que nós temos. Mas a partir do momento que a gente nomeia essas emoções, a gente reconhece elas. A verdadeira magia da poesia reside na sua capacidade de nos transportar para além de nossas próprias ou da nossa própria experiência, permitindo-nos viver outras vidas e sentir outras emoções. E também essa coisa de personagens com os quais o leitor possa se identificar. Na verdade, é óbvio que a gente tem que colocar personagens com os quais o leitor possa se identificar, né? Então, é uma grande ironia borgiana. Conselho número 6, personagens e mitologias, tá? O Borges disse: cuidado, não faça isso, não coloque isso. Personagens suscetíveis de converterem-se em mitos. Esse conselho do Borges me faz pensar em como alguns personagens transcendem as suas histórias originais para se tornarem ícones culturais ou até mesmo mitológicos. Quando a gente cria personagem, a gente tem a chance de dar vida a alguém que poderá inspirar, ensinar, permanecer na memória coletiva geral. Então, criar um personagem com potencial mitológico é um desafio, mas é construir alguém que possa representar ideais, medos ou aspirações universais que certamente vão aí tocar os leitores. Conselho número 7. Contexto espaço-temporal nas narrativas. Borges diz: não faça isso, cuidado. Com as frases, as cenas intencionalmente ligadas a determinado lugar ou determinada época, ou seja, o ambiente local. O Borges, de maneira irônica, nos lembra da importância, mas também da limitação de fixar uma narrativa a um tempo e espaço específico. Enquanto um forte senso de lugar e tempo pode enraizar uma história na realidade, também pode limitar o seu alcance universal. Mas como escritores, o nosso desafio é criar um equilíbrio, é dar vida ao cenário, sem restringir a história a ele. O próprio Borges, na verdade, ele escreveu vários contos que claramente você identifica que se passam na Argentina. Né? Então, ele está sendo irônico, está sendo extremamente irônico. Né? Conselho número 8. A arte da enumeração caótica. Né? Ele disse: não faça isso, a enumeração caótica. Ao primeiro olhar, a enumeração caótica parece uma técnica confusa, mas na verdade pode ser uma ferramenta poderosa. O Borges, com seu típico toque irônico, encoraja a gente a brincar com a ordem, com a estrutura na escrita, e essa técnica pode criar um ritmo único e uma sensação de imprevisibilidade. Usar ela é como pintar com as palavras. Você joga com cores e formas para poder criar uma imagem que captura a essência de uma emoção ou cena de uma maneira que a narrativa linear tradicional não pode.
Então sim, você pode estar descrevendo um cenário, você pode ir enumerando uma coisa depois da outra, separada por vírgulas e criando essa imagem na mente do leitor. Mas e aí, tá curtindo essas dicas? Então não perde a chance que eu falei lá no começo do vídeo. Aproveita que você já está aqui, dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo, valioso para você melhorar na escrita, ok? Conselho número 9. O uso e abuso de metáforas. O Borges diz, não faça isso. As metáforas em geral, e em particular as metáforas visuais, mais concretamente ainda as metáforas agrícolas, navais ou bancárias. Exemplo absolutamente desaconselhável, Proust. Ele está falando do escritor francês, o Marcel Proust, né? Aqui o Borges brinca, na verdade, com a ideia de que metáforas, especialmente as comuns, podem ser clichê. Claro, o Proust é famoso por suas metáforas elaboradas e detalhadas. Então, quando ele diz assim, não, um exemplo desaconselhável, na verdade ele está dizendo assim, olhem para o exemplo do Proust, né? Então, só que ao mesmo tempo a gente tem que evitar o uso excessivo ou previsível dessas metáforas. As metáforas são ferramentas poderosas da escrita, mas devem ser usadas com cuidado, com originalidade, para não se tornarem coisas banais ou cansativas, ok? Conselho número 10, antropomorfismo, uma faca de dois gumes, né? Segundo Borges, você deveria evitar isso, né? O antropomorfismo, 2 pontos, Kafka. O Borges, com a pitada de ironia aqui, nos faz refletir sobre o antropomorfismo, né? O que é antropomorfismo? É você representar um ser humano como um animal, assim, né? O Kafka, claro, é um mestre nisso, com histórias como a Metamorfose. Então, antropomorfizar objetos ou animais pode ser uma técnica poderosa que você pode usar, mas também arriscada. Pode levar a histórias incrivelmente criativas ou cair num território assim meio esquisito, meio piegas. O desafio aqui é usar essa ferramenta para explorar temas profundos, não apenas com um truque narrativo, ok? Conselho número 11, evitando histórias derivativas. Então, segundo Borges, você deve evitar romances cuja trama argumental lembre a de outro livro. Por exemplo, Ulisses de Joyce e a Odisseia de Homero. O Borges, com leve sarcasmo, sugere evitar a reutilização de tramas já conhecidas. Mas é claro que ele está sendo irônico. Ulisses do Joyce é uma reimaginação da Odisseia, mas é uma obra única e revolucionária por si só. E esse conselho nos leva a buscar originalidade, a criar histórias que sejam nossas, que não sejam apenas eco ou sombra de obras já existentes, mas também pode ser muito original você pegar uma obra que já existe e você trazer uma nova visão sobre ela. Então, novamente, estamos falando aqui de ironia. Conselho número 12. Livros como menus e álbuns. O Borges fala, evite livros que pareçam menus, álbuns, itinerários ou concertos. O que isso quer dizer, né? Esse conselho do Borges é uma crítica sutil ao exagero de detalhes desnecessários. Livros que se perdem em listagens intermináveis ou descrições excessivas podem distrair ou até mesmo afastar o leitor. A arte está em equilibrar a quantidade certa de detalhes, criando uma narrativa que flua naturalmente, sem sobrecarregar o leitor com informações irrelevantes, ok? Conselho número 13. A fronteira entre a literatura e cinema. Segundo Borges, evite, cuidado, não faça isso. Com ironia, né, gente? Tudo aquilo que possa ser ilustrado, tudo que possa sugerir a ideia de ser convertido em filme. Com esse conselho, Borges parece nos alertar sobre a escrita excessivamente visual, que se assemelha mais a um roteiro de cinema do que a uma obra literária. Mas é claro que não, né? Na verdade, ele adorava cinema, né? Ele adorava os filmes de Bang Bang, né? os western, né? Mas assim, a gente não pode esquecer que a literatura ela tem o seu próprio charme, a sua própria profundidade, que vai além do que pode ser capturado em imagens. Então, é importante lembrar que as palavras podem evocar sensações e emoções que nem sempre são traduzíveis visualmente, ok? Conselho número 14.
a objetividade nos ensaios críticos. Segundo ele, você não deve fazer, você deve evitar, né? No conselho dele, ele falou assim: nos ensaios críticos, toda referência histórica ou biográfica, né? Evitar o que se encontra nos ensaios críticos. Aí ele fala: evitar sempre as alusões a personalidades ou a vida privada dos autores estudados. Sobretudo, evitar a análise psíquica. Eu diria que talvez aqui fosse psicológica, né? Porque psíquico é outra coisa, né? Aqui o Borges ironiza a tendência de focar mais na vida do autor do que na obra em si. Ao analisar uma obra literária, o importante é mergulhar no texto, não na vida pessoal de quem escreveu. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode sim, né, conhecer a vida de quem escreveu. Mas a literatura ou a análise, né, deve centrar-se principalmente na literatura, suas técnicas, suas mensagens, e não em suposições psicológicas ou biográficas sobre o autor. Fica aí no ar, né? Pode ser interpretado de várias formas esse conselho do Borges. Número 15, equilíbrio na narrativa. Evite, cuidado, não faça isso. Quando ele está dizendo isso, é para fazer, tá, gente? Então não faça isso. As cenas domésticas nos romances policiais, as cenas dramáticas nos diálogos filosóficos. Esse conselho do Borges, na verdade, eu acho que ele diz muito mais respeito ao equilíbrio na narrativa, né? Um romance policial que só tenha cenas de investigação, de ação, ele não parece uma história real de pessoas. Então ele pode também ser entremeado com cenas domésticas. Assim como uma história filosófica, né? Ela não precisa ser só os diálogos filosóficos, ela pode ter um certo drama, né? Para, assim, sem desviar, sem perder o foco da mensagem da história, mas ela pode também ter o seu elemento dramático. A chave é manter o foco no gênero, na intenção da obra, mas garantindo que cada elemento da história contribua para o objetivo final daquele livro, ok? Conselho número 16, evitando extremos na escrita, tá? É meio pesado esse conselho. O Borges diz assim: você deve evitar a vaidade. Você não deve, tá? Você não deve, lembra que ele está sendo irônico, não deve evitar a vaidade, a modéstia, a pederastia, a falta de pederastia, o suicídio. O Borges, com um toque aí de sarcasmo, nos lembra de evitar os extremos, na verdade, na nossa vida, né? Seja vaidade ou modéstia, abordar temas sensíveis sempre vai exigir um equilíbrio cuidadoso, um cuidado, e a escrita deve ser uma exploração honesta, sincera da condição humana, evitando cair nas armadilhas tanto do autoengrandecimento quanto da autodepreciação. E aí, o que você acha desses conselhos? Você concorda com Borges? Teria uma abordagem diferente? Compartilha suas ideias nos comentários, fala pra gente qual foi seu conselho preferido, ou se teve algum que você ficou com a pulga atrás da orelha e detestou. Mas é isso, chegamos ao final aí dos nossos 16 conselhos irônicos do Borges e como entendê-los para sua escrita. A gente viu como cada conselho repleto dessa ironia desse autor pode ser uma ferramenta valiosa para desafiar e aprimorar a nossa escrita, de evitar clichês, a inovar em temas e estilos. O Borges nos ensina a olhar para a literatura de um jeito diferente, sempre questionando e explorando aí novas possibilidades. Mas como você sabe, a escrita é um processo contínuo de aprendizado, de descoberta, e falando em descoberta, no próximo vídeo eu vou mergulhar no tema prólogos que vendem, técnicas para iniciar o seu livro com impacto. Vamos explorar aí como capturar a atenção do leitor desde o início do prólogo, criando uma abertura que seja irresistível e que estabeleça o tom para todo o seu livro. Então, se você quer descobrir aí o segredo para começar a sua história com o pé direito, não perca, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações para não perder, porque eu estou ansioso para compartilhar com você essas técnicas e ver como é que elas vão transformar aí o início do seu livro. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai abrir aí as portas para as histórias ainda mais incríveis.